Olá! Criado por Augusto Boal na década de 80, o método do teatro do oprimido é uma ferramenta de transformação social e política utilizada no Brasil e no mundo. Recorre às artes cênicas para desfazer a mecanização dos corpos e das mentes, formando cidadãos. Na entrevista central, conversamos com a psicanalista Cecília Boal sobre o legado deixado pelo dramaturgo Augusto Boal, que estaria completando 90 anos esta semana. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. Vamos começar falando de meio ambiente. O ministério chefiado por Ricardo Salles terá o menor orçamento dos últimos 21 anos. O repasse de verbas para fiscalização e combate a incêndios é quase 28% menor do que em 2020, segundo o Observatório do Clima. Contra a destruição do meio ambiente, entidades preparam greve. Vamos ouvir o ativista ambiental Guto Gabriel. Embarque imediato. Na próxima semana, nós ativistas climáticos e socioambientais estaremos reunidos mais uma vez em um ato global de protesto climático para exigir ações imediatas, concretas e ambiciosas dos líderes mundiais em resposta à crise climática que está em curso. A juventude em si já tem se caracterizado por liderar grandes transformações e o combate à crise climática é mais um exemplo disso. Os jovens irão herdar um futuro onde os incêndios, as grandes secas e cheias, ondas de calor e outros problemas serão do cotidiano. E é por isso que no dia 19 de março estaremos fazendo greves novamente, unindo forças sobre o mesmo objetivo, chamando as lideranças mundiais para agir imediatamente pela redução dos impactos da crise climática hoje e proteger o futuro da humanidade. Estamos cansados de promessas sem ação. Os que estão no poder devem parar de enviar sinais falsos de que estão fazendo o suficiente para o público. Apesar de fazer apenas um dia desde que foi designado como relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Darcy Matos, do PSD, apontou que já acredita que a medida é constitucional e que dará parecer favorável. A reforma tem sido avaliada pela oposição como um golpe da morte contra o serviço público, que afetará duramente a população mais pobre. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Os servidores públicos e trabalhadores das estatais estão empenhados durante toda esta semana na jornada de luta em defesa do serviço público. Eles pedem vacinação para todos, criticam a reforma administrativa e as privatizações em curso. As atividades serão em maioria virtuais por causa da pandemia. Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos Servidores Federais, explica a importância da mobilização dos servidores. Foi a forma que nós encontramos de unificar todos os segmentos, pelo menos nesse momento, do conjunto do funcionalismo público, e aí são servidores públicos federais, estaduais, municipais, incluindo também as empresas estatais, para que a gente possa ter eco, ter alguma chance de reverter ou de dar um freio em todas essas astúcias que o governo e o Congresso vêm fazendo contra o funcionalismo e os serviços públicos. Alvo central da jornada, a reforma administrativa tem se revelado uma ameaça ao servidor e ao serviço público. Entre outras medidas, ela pretende eliminar a necessidade de concurso para ingresso nos cargos públicos e o fim da estabilidade. Para os integrantes das confederações e sindicatos, a PEC pode fragilizar ainda mais o serviço público e autorizar o aparelhamento político do Estado, como analisa Tiago Duarte Gonçalves, diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. O projeto do governo Bolsonaro, como uma característica do próprio governo que é neofascista, é de aparelhar o Estado, né, de tirar os critérios técnicos e colocar os seus apadrinhados ideológicos ali. A jornada segue até o dia 19 de março, preparando o grande ato de mobilização nacional em defesa do serviço público no dia 24 de março.
Segundo nos informou a Condicef, no dia 24 de março, a mobilização nacional contará com paralisações, atos virtuais, tuitaços e há a possibilidade de greve nos serviços públicos. Uma das primeiras escritoras negras brasileiras que se tem conhecimento, Carolina Maria de Jesus, recentemente ganhou o título póstumo de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No último dia 14 de março, completou-se 104 anos de seu nascimento. Nayata Wani nos conta um pouco mais da doutora Carolina Maria de Jesus. Nacional. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Porque o meu sonho era escrever. O texto, interpretado pela escritora Rita Santana, é da autora Carolina Maria de Jesus, que ganhou, 43 anos após a sua morte, o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A qualificação é concedida a personalidades pela relevância social. Rita nos conta sobre o legado sociopolítico de Carolina. E ela aprofunda, ela vê a violência, ela denuncia a violência contra a mulher, ela denuncia o comportamento dos homens. Talvez a liberdade seja o caráter fundamental de Carolina. Ela é uma mulher que se libertou de estereótipos, de lugares, né, onde disseram que ela deveria estar. Mineira e moradora de uma favela em São Paulo, Carolina era catadora de papel e aproveitava os cadernos que recolhia para registrar o que vivia no cotidiano. Em 1958, publicou seu primeiro e mais famoso livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, uma obra reconhecida pela relevância para a luta antirracista. A escritora Elisandra Souza expõe o papel de Carolina para a literatura brasileira. Então a Carolina é nossa matriarca, né? A gente acredita muito que o trabalho que ela fez lá na década de 60, a gente colhe os frutos até hoje e lutamos, né, por visibilidade e pluralidade de vozes negras e femininas. Carolina teve mais 6 obras publicadas após o Quarto de Despejo e faleceu em 1977, aos 63 anos. E ainda falando sobre a arte da classe trabalhadora, o criador do Teatro dos Oprimidos, Augusto Boal, completaria 90 anos nesta terça-feira, 16 de março. Boal mobilizou seus conhecimentos em dramaturgia para a formação de sujeitos sociais multiplicadores da luta por cidadania. Ele queria democratizar a produção teatral e desmecanizar os corpos e mentes. Jonatas Campos conversa sobre as contribuições do dramaturgo com a artista e psicanalista Cecília Boal, viúva de Augusto Boal. Entrevista Central. Conosco na entrevista central, Cecília Boal. Ela é psicanalista e é presidenta do Instituto Augusto Boal. Vamos conversar com ela sobre o legado e o significado da obra de Boal, que hoje completaria 90 anos. Cecília, eu sei que o seu dia deve estar agitado hoje por conta da data, por isso mesmo agradecemos muito sua disponibilidade. E eu agradeço muito o convite. Boal dizia que o teatro é um ensaio para a revolução. Qual o significado do teatro do oprimido para a produção teatral brasileira? Naquela época, nos anos 60, muitas pessoas que faziam teatro tinham essa preocupação de usar o teatro para conscientizar a plateia. Mas no momento, o Boal, como tantos outros, percebeu que o público que eles tinham já eram estudantes, que eram suficientemente conscientizados muitas vezes, e que eles tinham que ultrapassar essa barreira, que é uma barreira de classes também, uma barreira de linguagem, uma barreira cultural.
E quando Boal levou, no governo do Goulart, né, o teatro dele justamente para a sua região, né, para Pernambuco, e ofereceu uma peça para um grupo de camponeses, ele percebeu que eles estavam falando como atores, na verdade, né, que eles eram os artistas, e que seria muito importante poder passar essa linguagem, porque o teatro é uma linguagem, para os seus destinatários. Para Boal, só o fato de você transgredir um espaço já é um ato revolucionário, é uma mudança. O público não entra em cena, normalmente, fica quieto, recebendo. É um pouco a ideia de Paulo Freire também, não é? De você não ser um depositário, você se tornar uma figura ativa nesse processo, se tornar um sujeito ativo, onde você também vai usar esse espaço para poder dar a sua opinião. Para quem não conhece ainda tão profundamente a história de Boal, esse encontro dele com Virgílio, isso foi em Pernambuco. Você poderia nos descrever um pouco a relação dele com as ligas camponesas, essa atuação dele no meio rural? Ele tinha uma relação, não é, com as ligas camponesas, como tinha uma relação com outros grupos políticos. E então, por causa dessa relação, o Teatro de Arena estava aberto a todo mundo. Um líder camponês que estava sendo perseguido foi se abrigar, digamos assim, se refugiar no Teatro de Arena. Ele apresentou esse líder camponês para eles, para esses garotos da classe média de São Paulo, secundaristas, e pediu para ele contar a história dele, né? Então, resolveram que iam escrever uma peça. E desse encontro, Boal, seminaristas e o líder camponês, surgiu uma peça que o MST faz agora bastante, que chama Mutirão em Novo Sol. Sempre teve um interesse de Boal por esse movimento ligado ao campo. E quando ele voltou a viver, quando a gente voltou, todo mundo voltou a morar no Brasil, ele trabalhou com o Movimento Sem Terra muitas vezes. Esteve na Escola Florestan, dando aulas, sempre dando aulas e formando algumas pessoas, e algumas das quais continuam fazendo teatro e usando o teatro como meio de comunicação, como meio de expressão. Boal esteve no exílio e produziu também no exílio. Hoje, como é a obra de Augusto Boal no exterior, em outros países? Onde ela está mais presente? Onde ele é estudado? Se disseminou pelo mundo, sabe? É muito utilizada, muito. E agora que ele não está mais aqui com a gente, nós recebemos, nós os herdeiros, eu e meus filhos, propostas de lugares do mundo impensados e impensáveis. Muitos países do Oriente, se usa na China, na universidade, sabe? Então eu imagino que estão fazendo teatro do oprimido em chinês. E as produções culturais periféricas, negras, de resistências coletivas são mais do que bem-vindas no Festival Ubuntu Online. Quer saber mais? Presta atenção no convite feito pelo ator Diego Garcias, de São Paulo. Parada Cultural. Oiê, tudo bem? Você tem um projeto dentro da periferia de São Paulo que tem a ver com a herança africana no Brasil e com a essência Ubuntu, eu sou porque somos todos nós? Então eu tenho uma ótima notícia para você. Tá rolando a inscrição para o festival Ubuntu Online 2021, que vai premiar 21 projetos de 7 eixos da economia criativa. Então, se você tem um projeto aí, vai lá agora no site www.ubuntufestival.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as informações e fica por dentro de tudo. Vamos! Corre, porque vai só até o dia 17. Corre para se inscrever que ainda dá tempo. Os projetos criativos selecionados serão apresentados no Festival Ubuntu durante a semana de 12 a 18 de abril. O programa fica por aqui, voltamos com mais amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.